Os senhores sabem como os cachorros viraram baleias? Eu não sei, mas hoje eu e os senhores vamos aprender como se deu isso daí. Sem mais delongas, eu quero reagir a esse vídeo aí do Ponto em Comum que me mandaram sobre esse tópico da evolução das baleias, que é um dos exemplos favoritos do gradualismo darwinista. Quando eu era ateu e eu já dei aulas sobre a evolução das baleias, lembrando, né, eu sou zoólogo, tenho PhD em zoologia pela Universidade de Oxford, sou especialista em evolução, ainda trabalho com evolução e a Evolutionary Biology é, é a minha paixão, basicamente. Então eu vou, enquanto especialista, né, porque quando a gente dá a carteirada, as pessoas reclamam, falam que você é prepotente, que você quer apelar para a autoridade, mas quando você não fala quem você é e só reage a um vídeo, eles tentam te ensinar a evolução nos comentários. Que inclusive eu vou fazer um vídeo reagindo às últimas pérolas aí que eu li nos comentários. Mas hoje nós vamos aprender como as baleias vieram a ser, tá? Então, partindo de um leigo, tá? Então eu vou tentar, obviamente, ser gentil, mas se você faz um vídeo no YouTube, presume-se que você sabe o que você está falando, né? Vamos lá. Baleias azuis não são apenas o maior mamífero do mundo hoje, mas são, na verdade, o maior animal da história da vida nesse planeta. Elas podem chegar a 27 metros de comprimento, o que é equivalente a 2 ônibus, e pesar mais de 135 toneladas. Somente a sua língua é tão pesada quanto um elefante. Porém, um dia, nem tanto tempo atrás assim, as baleias eram muito diferentes. Se a gente voltasse no tempo e uma delas passasse por nós, é até provável que elas pudessem ser confundidas por cachorros. Olhando para uma baleia hoje, Eu, por exemplo, eu sei que ele está falando das baleias primitivas, mas eu, por exemplo, quando vejo aqueles shows lá naqueles parques aquáticos americanos com a baleia dando o golfinho dando pirueta e jogando bola pro treinador, eu falo, isso aí é cachorro. Isso aí é cachorro. Eles colocaram um cachorro vestido de baleia ali. Então eu imagino que seja sobre isso que ele tá discutindo aí. podemos imaginar como o design no seu corpo parece ser algo que foi projetado Ó, desde o início para esse estilo de vida que ela tem hoje. Afinal de contas, elas possuem nadadeiras, um corpo hidrodinâmico e várias outras características ótimas para se viver debaixo d'água. A baleia é um olha, animal top. É como se olha que coisa engraçada, né? Peraí, deixa. alguém ou alguma força da natureza tivesse pegado uma prancheta em branco e desenhado a partir do zero uma baleia. Olha que Porém, coisa interessante, né? Isso é extremamente comum, né? Olha aqui, ele está admitindo que a baleia é um animal extremamente adaptado à vida aquática, que ela parece ser projetada, mas é óbvio que ele vai dizer que isso é apenas uma aparência, né? Ele mesmo cita ali, parece que a baleia foi desenhada para esse propósito, né? Que há uma intencionalidade ali. Mas ele vai mostrar que nós estamos iludidos. E essa visão de mundo, ela é extremamente comum na literatura darwinista, né? Se você lê o Richard Dawkins, por exemplo, se não me engano, no Escalando o Monte Improvável, no Relojoeiro Cego, algum desses, ele fala que, né, a natureza, os organismos, eles parecem ter design, né? Mas é simplesmente uma aparência. O Francis Crick lá, o co-descobridor da dupla hélice do DNA, ele fala a mesma coisa, né? Que os biólogos têm que ficar constantemente se lembrando de que a vida não, aquilo que eles veem não é projetado, mas sim é um produto da evolução. Isso em si mesmo já é extremamente estranho, né? Você tem uma teoria biológica, científica, que está basicamente te convidando a ignorar o seu senso comum. Dizer, olha, você vive numa constante ilusão. Quando você olha para uma baleia nadando de forma extraordinária, um golfinho saltando de forma linda, dando pirueta, vendo um beija-flor com sua aerodinâmica surreal, você e você olha para aquilo meu, né? Se é uma canoa precisa ser projetada, um animal desse certamente precisa, né? Essa intuição que você tem, esse senso comum, o darwinista ele vai te dizer que não, espera lá, você está sendo iludido pelos seus sentidos. Então, para você aceitar a minha teoria, você tem que ignorar os seus sentidos e acreditar na história que eu vou te contar. E vamos ver qual é a história específica para a questão das baleias, né?
As coisas não funcionam assim. E para entender isso, precisamos olhar para o passado e visualizar a evolução das baleias. Quando falamos de baleias, estamos nos referindo a cetáceos, um grupo que inclui desde espécies atuais como baleias azuis e golfinhos até as já extintas. E as primeiras espécies de cetáceos pertencem a um grupo conhecido como paquicetídeos, que viveram na atual região do Paquistão. Eles tinham 4 patas com casco, assim como vacas e porcos. Possuíam Não, pera pelagem, lá, focinho. pera lá. É, Não, se você olhar para um pé do Paquicetus, vamos voltar ali, ver se eu consigo voltar para o osso. Olha, olha lá. Você enxerga casco no pé do Paquiceto aí? Não, não tem casco de parecido com porco de jeito nenhum. Eu acho que eu sei o que ele tentou dizer aqui. É porque a baleia, de acordo com o modelo evolucionista, ela pertence ao grupo dos cetarciodáctilos. Então, o grupo irmão dos cetáceos, das baleias, ou seja, o grupo mais aparentado com as baleias, é o grupo das vacas, dos porcos, os artiodáctilos, que tem, dentre muitas outras coisas, casco, bifurcado, 2 dedos lá, dedo número par. Os cavalos pertencem a outro grupo, por exemplo. Tanto que colocaram as baleias junto com os artiodáctilos, formando um grupo que a gente chama de monofilético, que é unido por um único ancestral, que é os cetarciodáctilos. Então eu imagino que seja isso que ele quis dizer, mas não. Paquicetídeos não tinham casco, tá? Eu não sei se ele vai falar sobre isso, mas a única razão que se colocam as baleias dentro do grupo dos cetáceos, dentro dos grupos dos artiodáctilos, é porque as supostas baleias primitivas, elas tinham supostamente o osso do astrálogo. O osso do astrálogo, que é um osso lá do calcanhar, que é nos artiodáctilos, ele tem uma dupla polia, então ele é diferente dos outros grupos de vertebrados. Então, as supostas baleias primitivas tinham um osso astrálogo similar ao dos artiodáctilos, então colocaram as baleias junto com esse grupo aí, ok? Mas não tem nada a ver com ter casco. Espécies de cetáceos pertencem a um grupo conhecido como paquicetídeos, que viveram na atual região do Paquistão. Eles tinham 4 patas com casco, assim como vacas. Aí só para falar, é óbvio que aqui ele já está pressupondo a realidade dessa ancestralidade comum, né? Então, isso é argumento circular. Você tem que provar que essa relação ela existe, né? Mas enfim. E porcos. Possuíam pelagem, focinho, rabo e, olhando de longe, dá até pra confundir com um cachorro. Um cachorro meio estranho. Ok, mas então o que faz um animal tão diferente de uma baleia ser uma baleia? Bom, a resposta pra isso pode ser encontrada no seu ouvido interno. Esse pequeno osso circunda o nosso ouvido médio e está presente em todos os mamíferos, quase que sem variações. Mas nos cetáceos, ele é diferente. A sua parede é mais espessa e essa modificação é chamada de invólucro. Por causa desse pequeno detalhe, podemos afirmar que paquicetídeos são cetáceos. Então vejam, eu não vou nem questionar a explicação dele para o osso, porque de fato é algo basicamente próximo a isso que ele está dizendo. Se definiu que o tal do Paquiceto, um organismo que viveu, se não me engano, há uns 50 milhões de anos atrás, é uma baleia, basicamente porque o ouvido daquele organismo é similar ao ouvido de uma baleia moderna. Agora, essa modificação que ele disse aí, essa espessura, ela é uma adaptação à vida aquática, né? Porque você tem que entender que o som debaixo d'água ele se propaga de forma distinta do que no ar, né? Basta você, todo mundo sabe disso, né? Você mergulha lá numa piscina, joga uma colher lá, etc. Você vai ver que o som se propaga de forma diferente, né? Então, é óbvio que um animal que tem uma vida aquática ou semi-aquática, ele vai ter adaptações no ouvido para voltadas à vida na água. Então, se o Paquicetus era um organismo semi-aquático, então não é surpreendente que ele tenha uma similaridade nos seus ossos do ouvido com uma baleia. Isso quer dizer que o paquiceto e a baleia têm um ancestral comum? Você vai estabelecer essa relação por causa de uma similaridade num osso do ouvido?
Tem outras similaridades que eles vão dizer, o crânio do Paquicetus é bem, assim, comprido, a dentição dele é bem diferente, vão dizer, parece com uma baleia. Mas é isso que os senhores que estão me assistindo têm que entender. Quando eles falam que, nós sabemos que o Paquicetus era uma baleia, é simplesmente por isso, porque o ouvido parece um pouco como o de uma baleia, o crânio tem um formato diferenciado, que é mais parecido com uma baleia atual do que qualquer outro organismo moderno. Então, presume-se que esses dois sejam aparentados. É a velha história né, parecido significa parentesco, exceto quando não é. Aí vira convergência evolutiva. Mas é isso. Tá? Então, quando os senhores escutarem, tem evidências empíricas, provas de que a baleia é relacionada com, sei lá, hipopótamo. É isso que eles estão chamando de evidência empírica. É isso, basicamente, ok? Mas vamos lá. Eles são baleias. É muito doido. Além disso, apesar de parecerem com cachorros, podemos supor que esses seres passavam um bom tempo na água. Seus ossos eram mais densos e pesados, o que não o fazia ser exatamente um bom corredor. Mas na água, isso era uma vantagem, já que era mais fácil de afundar e assim encostar suas patas no fundo para caminhar debaixo d'água, assim como hipopótamos fazem atualmente. Hiponótomos. Sem falar que os seus olhos e narinas estavam mais para cima, o que permitia se expor pouco na hora de emergir da superfície para observar e respirar, parecido com o que crocodilos fazem hoje. Isso tudo indica Sim, porque veja, é óbvio que se você tem uma vida aquática ou uma vida semiaquática, espera-se que o organismo seja adaptado a essa vida. O fato de que ele está adaptado a essa vida não implica que ele evoluiu. Porque organismos que têm modos de vida similar, têm similaridades a nível proteico, fisiológico, morfológico, não quer dizer, portanto, que eles evoluíram de um ancestral comum. O próprio darwinista vai dizer que em muitas ocasiões eles não o fizeram. Você tem dinossauros como, sei lá, o espinossauro, que tem adaptações para a vida semiaquática. Nenhuma evolucionista vai te dizer que, portanto, ele é aparentado com, ou todo, me corrigindo, tudo é aparentado de acordo com o darwinismo, né? Mas não quer dizer então que ele tem um ancestral comum direto com a lontra, que tem uma vida semiaquática. Então, o próprio evolucionista ele vai admitir que, em muitas ocasiões, dois organismos podem ter adaptações similares, mas não têm um ancestral direto comum. Ele vai chamar isso de convergência evolutiva. Tá? Ele vai dizer que o processo evolucionista, que procede ao acaso pelas mutações, chegou à mesma solução a um problema 2 vezes, ou 3, 30 vezes, no caso, por exemplo, do olho. Tá? Então é isso. que eles poderiam de vez em quando caminhar na terra firme, mas na hora de buscar comida ou fugir de predadores, eles iam para água doce. Diferentemente dos ambulocetídeos. Esses animais possivelmente passavam ainda mais tempo na água salobra. Eles viviam onde o rio se encontra com o mar. Lá a salinidade é maior do que em rios e lagos, mas ainda é menor do que a dos oceanos. É meio termo que chama. Os ambulocetídeos eram grandes, bem maiores do que os paquicetídeos, e também tinham um corpo mais hidrodinâmico, com membros menores, mas ainda assim bem fortes. Pela proporção dos membros, é possível imaginar que eles nadavam com ondulações de cima para baixo, num movimento parecido com o que lontras usam hoje para nadar, em que as suas patas traseiras, juntamente com a cauda, dão uma propulsão. E através Exato. Tá, tudo que ele está mostrando aí são supostas baleias primitivas. Ok? Agora vejam, mais uma vez, por que esses animais são considerados baleias? Por causa das similaridades que eu acabei de mencionar, relacionadas ao ouvido, relacionadas ao crânio e à dentição. Só isso. Isso é suficiente para um darwinista definir que esses organismos eram baleias. Lontras têm um estilo de vida parecido com o ambulocetídeo que ele acabou de descrever. Isso quer dizer que a lontra é aparentada à baleia?
Ah, mas a lontra não tem um ouvido e o crânio como o Ambulocetus tinha. Sabe quanto tempo que foi necessário, de acordo com a história evolucionista, para que uma população de organismos artiodáctilos, que, de acordo com nosso amigo aí, pareciam cachorros, né, animais de, sei lá, 30, 40 centímetros de comprimento, se tornassem baleias totalmente adaptadas à vida na água, como, por exemplo, o Basilossauros. Então, veja, uma população de animais artiodáctilos, que parecem cachorrinhos, do grupo lá das vacas, se tornarem baleias de 15 metros de comprimento, completamente adaptadas à vida aquática, com centenas de milhares de adaptações específicas à vida aquática, que precisam estar funcionando em uníssono para que o animal seja viável. 7 milhões de anos. 7 milhões de anos. Isso parece muito para você? Na média, a duração de uma espécie no registro fóssil, uma espécie, ok? Ela aparecer no registro fóssil e ela entrar em extinção. É por volta de 4 milhões de anos. Então, a vida útil de uma espécie é 4 milhões de anos. A evolução das baleias levou 7 milhões de anos. E algumas descobertas mais recentes estão até mostrando que esse 7 pode reduzir para 5. Mas vamos dar que seja 10 milhões. 10. Ou seja, no período útil da vida de duas espécies, você gerou uma baleia a partir de um animal que parece um cachorro, um artiodáctilo. Tá? Pergunte para qualquer darwinista quais são as mutações necessárias para transformar uma população de artiodáctilos em uma baleia. Qual o tempo, calcula esse tempo, quais as modificações, quantas dessas mutações teriam que ser coordenadas, sem antievidência, e ele não vai te falar nada. Ele vai dizer, não importa. Por que não importa? Porque tem um bicho lá com um ouvido parecido com o de uma baleia, com uma vida semiaquática. Logo, eu não preciso te provar, eu não preciso saber nada a nível molecular. Essas coisas são relacionadas, porque eu defini que elas são. É isso. Tá? Óbvio que eu estou simplificando a filogenética, mas é basicamente isso, cara. Não se iludam por conversinhas. Tá? Então, quando fala-se de evidência, é isso. Você pega um bando de características, tá? Aí você joga lá num modelo de filogenética, de cladística qualquer, para o negócio montar uma árvore, e ele vai pegar as similaridades, tentar minimizar, por exemplo, se for parcimônia, o número de mudanças, e vai agrupar grupos de acordo com essas similaridades. Se der que baleia cai junto com artiodáctilo, porque eles compartilham, sei lá, ouvidos parecidos, ou o osso astrálogo, o que quer que seja, então, portanto, eles são aparentados mais do que com os outros grupos lá do outro lado da árvore. É isso. Isso que eles estão chamando de evidência. Agora, como você transforma artiodáctilos em baleias através de mutação aleatória e seleção natural, ele nunca vai te falar, cara. Nunca. Através das vértebras robustas da cauda dos ambulocetídeos, é possível supor que ela era mais forte, o que dá uma maior explosão de movimento. E isso pode indicar que eles tinham um estilo de vida mais parecido com o de crocodilos, em que ficavam só com os olhos e nariz acima da superfície, esperando uma presa desavisada aparecer. E aí, blau! Os reminitocetídeos passavam ainda mais tempo na água. Podemos inferir isso com a cauda ainda mais poderosa, que pode significar que eram mais rápidos, usando seus membros menores para apenas direcionar o seu trajeto. Só que assim, além disso, eles tinham uma bolsa de gordura na mandíbula que transmitia melhor os sons debaixo d'água para o seu ouvido interno. Ou seja, eles ouviam melhor submergidos. Até esse momento da evolução, os cetáceos, as baleias, estavam restritas à região do Paquistão e Índia. Mas os protocetídeos mudaram isso. Eles foram os primeiros cetáceos marinhos que possivelmente não viviam muito longe da costa, mas foram capazes de se espalhar pelo globo e assim se Bom, diversificar. basicamente, eu achei que eu não havia assistido esse vídeo, tá? Eu achei que ele ia, sei lá, dar algumas das evidências, alguma coisa, mas ele simplesmente está partindo da premissa que a história é correta e está indo aí linearmente falando sobre as supostas baleias, uma depois da outra, mostrando
que ficaram cada vez mais e mais adaptadas à vida aquática, né? Agora tem um problema. Se você pegar a árvore filogenética das baleias, né, porque geralmente eles colocam, do jeito que ele está descrevendo aí, dá a entender que é um processo linear, né? Que você tem aí uma evolução, igual aquelas imagenzinhas de evolução humana, né? Que você tem um animal lá, parecido com um chimpanzé, e vai uma linha progressiva até o humano. O processo evolutivo, né, de acordo com o darwinismo, não é assim, né? É um processo de bifurcação, né? Então, você tem populações, elas vão, geralmente elas se separam, tem que ter uma especiação alopátrica, elas vão se modificando e vai separando, etc, né? Agora, se você pegar lá as árvores filogenéticas, inclusive eu vou dar uma pausa aqui e vou buscar na internet para você ver o que eu estou querendo dizer. Então veja esse cladograma, por exemplo, que não é de qualquer lugar, isso aí é do material da Universidade de Berkeley, tá? Óbvio que acabou ficando comido aí porque a minha tela tá esquisita, né? Mas você veja que eles sempre colocam a coisa, ainda que nesse caso seja um cladograma, então não seja algo linear, eles sempre colocam os animais um embaixo do outro, dando a noção dessa ideia de progressão. Porque veja que você poderia inverter esse cladograma, colocar né, a baleia ali, o Durodon virado, etc., de forma a não dar essa ideia de uma linearidade, mas eles sempre colocam a tal da linearidade na forma de descrever. Isso não deixa de ser uma manipulação, entendeu? É para te dar essa ilusão de uma série de intermediários. Isso é feito de forma deliberada, tá? Agora, o que você... e ali, você está vendo, né, ali em cima, que está cortado, o hipopótamo seria então o grupo dos artiodactos, do qual o hipopótamo pertence, que estaria então relacionado às baleias. As do meio aí estão extintas, lá para baixo você teria as baleias atuais, que está cortado aí, que seria, né, as baleias dentadas e as baleias não dentadas, né? Mas enfim, agora veja o seguinte, quanto mais para cima nesse gráfico aí, nesse cladograma, mais primitiva é a baleia, tá? No sentido morfológico, tá? Um animal que é derivado, apesar de que o termo primitivo não se utiliza com tanta frequência, mas facilita para nós, um animal derivado é aquele que tá, né, que tem mais apomorfias, que já tá mais diferente do ancestral que você está avaliando naquele momento. Então, o lá de cima seria a baleia mais primitiva, que se não me engano é o Endorris, tá? Agora veja o seguinte, o que você tem aí conectando os organismos seriam as relações entre eles, tá? Lembre-se que é uma árvore. Então você tem o ancestral, que ele é hipotético, que ele é o nodo, e você tem os dois grupos que, né, o ancestral deu origem a eles, ok? Supostamente. Agora, essa inferência aí da relação entre os organismos, qual que está mais relacionado com qual, é puramente especulativa. Você não tem dados sobre isso. Isso é o que eu te falei, você pega os caracteres, você codifica eles, você joga lá num algoritmo, né, que vai formar lá a árvore e ele vai tentar maximizar as similaridades, ok? Os que mais parecem um com os outros, eles juntam, etc. Eu estou simplificando e tem diferentes algoritmos, você tem alguns que são, como eu falei, questão de parcimônia para minimizar o número de mudanças, outros são para maximar a likelihood, dentre outras coisas, ok? Mas o ponto é que o que nós verdadeiramente temos, empiricamente falando, que é tangível, são esses bloquinhos verdes na frente do desenho do bicho. Estes representam os fósseis. Então, ali em cima, que não está aparecendo, tem uma linha do tempo, onde estaria ali o trem verde ali, do hipopótamo. Lá em cima tem, indo de, sei lá, 50 milhões de anos até o presente, tá? Então, a barrinha verde, ela representa o fóssil. Qual ano que aquele fóssil foi datado e, por exemplo, o Durodon ali embaixo, a baleia mais comprida, você tem então fósseis ocorrendo, sei lá, eu vou tentar jogar isso aqui mais para baixo, se for possível. Tá vendo ali, ó, 55 milhões de anos. Então, se você pegar o Durodon, ele ocorre, se você fizer uma linha imaginária ali da barrinha verde, lá embaixo, no Durodon, até em cima, então ele ocorre o quê? Por volta de 46 milhões de anos até, sei lá, 39 milhões de anos, ok? Então,
porque você encontra fósseis ali dentro dessa faixa. Agora vejam o lá de cima, o Indorris. Ele supostamente ele é mais primitivo, então ele está, né, mais próximo do ancestral do que as baleias que divergiram. Só que ele é mais recente do que o Paquicetus e o Ambulocetus. Ou seja, o Indorris ele ocorre na linha do tempo depois da evolução daqueles organismos do qual se diz que ele é, de certa forma, um descendente. Mas vamos dizer, não, Rômulo, o ancestral ele é hipotético, ele está lá atrás. O Indorris ele manteve os caracteres primitivos. Então ele é mais parecido com o ancestral do que a baleia. Mas vejam que ele é mais novo. É como se o seu tataravô fosse mais novo do que o bisneto. Tá entendendo? Então é isso, cara. É isso. Então, o que nós temos efetivamente, que é dado real, que nós falamos de hard evidence, evidência dura, são os fósseis. Como esses fósseis estão relacionados um com o outro é pura especulação cladística, filogenética. É isso. Vou dar uma pausa aqui para colocar o vídeo de novo. Ok. Em várias espécies. E a mais aquática de todas tinha patas traseiras tão pequenas que talvez nem seriam capazes de sustentar o peso do próprio corpo. A bacia desse bicho, inclusive, era desconectada da coluna vertebral. Os protocetídeos passavam a vida inteira no mar e só voltavam ao continente para ter filhos e cuidar deles, assim como leões marinhos fazem hoje. E, curiosamente, as suas narinas não ficavam na ponta do focinho. Elas ficavam recuadas no meio do caminho, entre a ponta do nariz e o topo da cabeça. Os basilosaurídeos foram os primeiros cetáceos a nunca deixarem a água. Talvez isso tenha acontecido pelo fato desses animais terem membros traseiros quase que vestigiais, e os dianteiros não eram mais capazes de dobrar como os meus cotovelos fazem. E os seus dedos nem haviam mais membranas entre eles. Todos os dedos haviam se fundido, e olhando de fora, nem sequer daria para ver a separação entre eles. De novo, eu devia ter colocado um vídeo mais especialista, né? Porque ele está simplesmente listando as supostas baleias de forma linear. Mas vejam que, se você lembrar ali, eu não vou mostrar de novo o gráfico, né, o cladograma, mas se você vê que várias dessas supostas baleias, elas ocorriam no mesmo tempo geológico. Então, o Paquicetus e o Ambulocetus, ou Ambulocetus e o outro suposto lá intermediário, nessa linha da baleia, eles estavam convivendo uns com os outros. Por que se definiu que eles são aparentados entre si, que eles são todos baleias e são ligados uns aos outros e um evoluiu do outro? Nada. Similaridades que, colocadas em um software que está programado para agrupar coisas, deu que aquele bicho é mais parecido com o outro. Então você já tem aí a pressuposição da ancestralidade comum informando os modelos. Você não tem... mas não tem como voltar no tempo e definir essas coisas, etc. Tudo bem, mas quando você explicar para o público leigo, isso aqui é uma baleia e evoluiu daquela baleia, explique exatamente como você chegou a essa conclusão. Falando que eu que sou desonesto, que evolucionista que te explica exatamente como que eles definem isso? Pergunte, se você acha que eu estou manipulando, que eu estou sendo um babaca, pergunte para qualquer darwinista. Quais são as mutações necessárias para transformar uma baleia, transformar Artiodactylus em baleia? Qual a probabilidade dessas mutações terem ocorrido da forma coordenada de forma a gerar um animal adaptado à vida aquática? Eles nunca vão te responder, dizer que isso é impossível. Mas nós temos um bicho semi-aquático que parece baleia, logo isso prova a evolução das baleias. É isso. Esse é o exercício. Mas enfim, vamos tentar acabar, né? Porque... eles. Já suas narinas eram ainda mais recuadas, quase que no topo da cabeça. E o seu corpo era bem comprido, esguio e sem pelos.
Sua forma estava se tornando muito parecida com a de um golfinho. Odontocetos e mesticetos são apenas nomes estranhos para se referir aos golfinhos e baleias que conhecemos. Eles são os cetáceos atuais. Eles podem até parecer que foram projetados do zero para a vida no mar, mas eles são apenas o resultado do fluxo contínuo de modificações que vão se acumulando de uma geração para outra, ao longo de milhões de anos. É por isso que, assim como seus ancestrais e... Então, tempo e acaso é capaz de gerar um animal perfeitamente adaptado à vida aquática. É isso que está sendo dito. Tempo mais acaso é capaz de gerar um animal perfeitamente adaptado à vida aquática. Também, assim como eu e você, golfinhos e baleias possuem os mesmos 5 dígitos por debaixo da pele de suas nadadeiras. É por Esse aí é isso o que argumento eles... do Reinaldo lá, né? Então, que o Darwin já utilizou no Origem das Espécies, né? Então, por que vertebrados têm uma similaridade a nível ósseo? Portanto, eles evoluíram de um ancestral comum que tinha aquela padrão ósseo, e essa é a explicação mais, sei lá, parcimoniosa. E aí você cai, geralmente Darwin caía nisso, e muitos dos divulgadores de ciência vão cair nisso, vão cair num argumento teológico. Eles vão dizer, por que que o designer, por que que Deus teria feito organismos com estilos de vida completamente distintos, mas com uma similaridade morfológica a nível dos ossos? Por que não fazer uma baleia sem 5 dedos? Por quê? É para confundir a galera, para fazer eles pensarem que a baleia e o, sei lá, e o humano são aparentados porque têm os mesmos braços? Cara, é o que eu falei, e tá ficando chato porque eu tô me repetindo. Isso é irrelevante, meu. Você tem que explicar como uma baleia se tornou adaptada à vida aquática em um período de 7 milhões de anos. Quando se calcula o número de mutações, 2 mutações, para elas ocorrerem de forma coordenada a gerar um fenótipo diferente, a nível proteico, calculou-se por volta de 100 milhões de anos. Quando tentaram rejeitar lá o Michael Behe e fazer os cálculos probabilísticos, ou Douglas Axe, eu acho, se não me engano, tinha calculado que para você gerar, ao acaso, uma proteína funcional, né, não nem uma proteína, uma protein fold, dentro de uma família de proteínas que se dobram de maneira similar, para você pular de um folding para outro, ao acaso, dentro de um espaço de busca contendo todas as probabilidades de proteínas que não vão ter o folding funcional, você precisa de, sei lá, uma tentativa, sei lá, 1 a cada 10 elevado a 74 vai chegar nisso daí, numa proteína funcional. Uma proteína. Para fazer uma baleia a partir de um artiodacto, quantos protein folds, quantas dobras ali de proteínas que você tem que modificar? Quantas alterações moleculares você tem que fazer para gerar uma baleia? Em 7 milhões de anos. É isso que vocês têm que responder, cara. Não é falar isso aqui parece com isso aqui, então eu acho que eles evoluíram a partir de um ancestral, porque esse bicho aqui, ó, ele parece ser semi-aquático, ele tem um osso astrálogo. Cara, não. possuem um pequeno osso da bacia, apesar dele não ter simplesmente função nenhuma. É por isso que Não, ele embriões tem de cetáceos... função. Se você buscar no Google Scholar, você vai descobrir que tem um artigo na Evolution, se não me engano, mostrando que todo esse osso, supostamente de uma perna que não existe mais, né, supostamente o osso da bacia, ele ancora a musculatura responsável pelos órgãos reprodutores da baleia, tá? Então, peraí, deixa eu ver se eu acho esse artigo. É esse aí, Sexual Selection Target Cetacean... Sexual Selection Target Cetaceans Pelvic Bones, ok? Tá aí. A revista Evolution, esse artigo foi publicado em 2014. Então, eu não vou, obviamente, ler esse artigo aqui agora, mas os senhores podem procurar e eles vão discutir a funcionabilidade aí dos ossos pélvicos das baleias modernas, ok? cetáceos começam a desenvolver pernas, mas depois recuam. Nada disso são coincidências. Essas são evidências de como a evolução age. Ela não gera
espécies novas a partir do zero. Ela sempre cria o novo através de modificações com base no que já existe. Mesmo Não, pera lá. Então, se o evolucionismo darwinista é verdadeiro, a vida começou numa poça há 3,8 bilhões de anos atrás. Presume-se que uma célula mínima, eu nem vou entrar no mérito da evolução da primeira célula, isso aí eu já falei num vídeo recente. Então, sim, tem que criar algo novo, porque até onde eu entendo, nem potencialmente falando, a nível genético, você tem uma baleia ou um cachorro ou um pássaro ali naquela célula inicial. Então você vai ter que projetar, sim, novos genes, novos órgãos. Então isso aí não é verdade. Então a evolução ela não pode simplesmente trabalhar com o que está ali já presente. Não, ela tem que gerar toda a novidade biológica que nós observamos aí, né? As centenas de milhares de espécies que já existiram ao longo da Terra, tá? E elas não é que se fosse um animal extremamente complexo degenerando para outro seria mais fácil de explicar, não, mas você tem que ir do simples ao complexo, então tem sim que criar coisa nova. que para isso existam detalhes aparentemente sem função. Foi assim que, em menos de 30 milhões de anos, pequenos mamíferos peludos de 4 patas mergulharam na água e se aprofundaram cada vez mais em um novo estilo de vida, acumulando pequenas alterações durante sua eterna luta pela sobrevivência, até chegar às grandes criaturas que habitam os oceanos. Foi assim que, inesperadamente, animais parecidos com cachorros se tornaram baleias. Eu sei que isso é um leigo em um canal de, sei lá, nem sei que tipo de canal que é esse, mas veja que um vídeo desse, né, que é simplesmente o cara contando uma historinha e te afirmando que isso aconteceu, sem te dar nenhuma evidência concreta, tem o quê? 300 mil visualizações. Se você provavelmente ler os comentários, vão ter pessoas falando, uau, que fantástico, nossa, você é tão inteligente. Né? É surreal. Eu acho que o próximo vídeo que eu vou gravar, para que não me acusem, você pegou um leigo que não é sequer biólogo falando sobre a evolução das baleias, pegue aí sei lá, um pirula da vida falando sobre a evolução das baleias, você vai ver que lá vão ter todas as evidências, etc, blá blá, que você é desonesto, blá. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar, é bom que a gente compara, isso aí é um vídeo de um cara completamente leigo falando sobre o assunto. Não sei se ele te convenceu que baleias evoluíram a partir de bichos parecidos com cachorros. E vamos ver, então, a diferença dele para um especialista. E vamos ver como que o argumento se torna mais aprimorado. Ou se é a mesma palhaçada com um pouco mais de terminologia técnica. Veremos. Fica aí o nosso joguinho aí. Então, tenham uma excelente sexta-feira e espero que tenham gostado. E espero que tenham aprendido como as baleias evoluíram a partir de animais parecidos com cachorros. Até mais.